bem, pessoal, voltando aqui, agora a gente vai estudar em detalhes o Scrum, ok? Também é um assunto bastante importante, como eu falei para vocês, juntamente com o XP, compõe a grande maioria das questões que cobram conceitos acerca de metodologias ágeis, ok? Vamos lá. Scrum, pessoal, é uma outra abordagem de desenvolvimento ágil e o detalhe aqui que vocês vão começar a perceber com essas primeiras explicações aqui é que o foco do Scrum ele é muito mais voltado para a gestão do desenvolvimento iterativo do que em atividades técnicas específicas de desenvolvimento, ok? Vocês vão entender bem isso aqui a partir desse slide, pessoal. Mas antes de eu entrar nessas características e em definições específicas, entendam de onde veio esse nome Scrum, tá? Muitas pessoas acham que é um acrônimo, que é uma abreviatura, né? Que tem que escrever com letras maiúsculas. Nada disso, pessoal. Na verdade, isso aí, o nome Scrum, ele é derivado de uma atividade que acontece em um jogo de rugby. Tá? Rugby, vocês devem saber bem, né? É como se fosse um futebol americano, pessoal. Muito jogado na Austrália e na Europa, ok? Então, num jogo de rugby, o Scrum acontece logo após alguma interrupção na partida para você normalmente recomeçar o jogo. Tá? E aí os jogadores eles se amontoam ali, né, e disputam a posse de bola. Isso é um Scrum, tá? Isso é uma atividade chamada de Scrum num jogo de rugby. Isso nada mais é, pessoal, né? Porque o pessoal, o Ken Schwaber, né, o criador do Scrum, resolveu utilizar esse nome aqui para o framework que ele criou, né? Isso nada mais é do que uma analogia para mostrar que no Scrum as pessoas devem trabalhar de forma integrada, né, em conjunto, de maneira auto-organizada para desenvolver o software, ok? Nada mais é do que isso. Beleza, muitas pessoas poderiam ficar curiosas com isso, sem não cair em prova, né? É só uma curiosidade para vocês contextualizarem já isso daí. Muito bem. Agora, pessoal, eu vou definir o Scrum para vocês, tá? A definição formal do Scrum. Essa definição que eu vou lhe dar aqui é aquela que você pode encontrar no Scrum Guide, né? O guia oficial do Scrum, escrito pelo criador desse negócio aqui, tá? Escrito pelo Ken Schwaber, que foi o cara que criou o Scrum. E eu já peço um certo cuidado aqui para vocês, porque essa definição aqui, nesse segundo bullet que eu vou falar nesse momento para vocês, normalmente não é utilizada em provas de seleção, ok? Existe uma terminologia um pouco diferente utilizada em provas de concursos, que não é a mais correta, mas, não obstante, é a que é mais utilizada lá em provas de concurso, ok? Não obstante isso, pessoal, eu vou dar a definição correta para vocês, né? Por que correta? Porque eu estou dizendo que é correta? Não, porque está no guia oficial do Scrum. Vocês podem encontrar lá nas páginas iniciais, eu acho que na segunda ou terceira página vocês já encontram isso daqui. Então vamos lá, a definição é essa daqui, pessoal, sem mais delongas. O Scrum é um framework de processo, dentro do qual podem ser empregados outros processos e técnicas variadas, certo? Então ele diz explicitamente, pessoal, no guia oficial do Scrum, o Ken Schwaber, ele diz explicitamente que o Scrum não é um processo ou uma técnica para construir produtos, mas sim um framework onde você pode empregar diversos processos e técnicas, ok? Dentro dele. E aí, por que eu peço cuidado a vocês, né? Porque em prova de seleção, quem já fez questões aí sobre Scrum, pessoal, já deve ter percebido que é muito utilizado o termo, assim, metodologia Scrum, ou então processo de desenvolvimento Scrum, né? Eles usam outros tipos de terminologia para definir o Scrum. Às vezes no próprio enunciado da questão, né? Às vezes a questão está lá. A metodologia Scrum é uma metodologia que tem as seguintes características, aí marque a alternativa correta, né? Ou seja, no próprio enunciado da questão, eles chamam o Scrum de metodologia, apesar de não ser, tá? Se vocês lerem no guia oficial do Scrum, ele diz explicitamente isso. Lá no início do guia ele já fala que não é um processo ou uma técnica para você construir produtos. A definição oficial é essa daí, ó, é um framework de processo dentro do qual podem ser empregados outros processos e técnicas variadas. Beleza. E aí, pessoal, em prova de seleção, se vocês encontrarem, então, essas outras terminologias sobre o Scrum, né, dizendo que é uma metodologia, que é um processo de desenvolvimento, não marquem falso. Okay? Não marquem falso, porque apesar de imprecisas, incorretas essas terminologias, vocês vão encontrar elas em provas de concurso. Considere que são sinônimos. A gente sabe que processo não é a mesma coisa que framework de processo. Mas para fins de prova,
de prova de seleção, no que tange a Scrum especificamente, considere que são iguais, tá? Porque se você for marcar falso, isso daí você vai errar, beleza? Ok. Dito então esse comentário, pessoal, vamos entender a definição oficial, a definição correta do Scrum. Por que ele chama de framework de processo, não? E não de metodologia de desenvolvimento? Porque, na verdade, pessoal, o que é um framework, né? Framework nada mais é do que uma estrutura básica por trás de um conceito, tá? E quando eu digo estrutura básica, é uma estrutura tipicamente incompleta por natureza. É algo que você deve estender, adaptar à sua realidade, adicionando mais elementos para atender às suas necessidades. E é exatamente isso que ocorre aqui no Scrum, como vocês vão poder entender pelas explicações dos próximos slides, aí, quando eu for falar das características específicas dele e assim por diante, tá? Então ele é algo incompleto. Se vocês pegarem o guia oficial do Scrum, como eu já disse, ele tem lá um PDF de 22, 25 páginas, depende se você pegou em inglês ou em português aí. É bem enxuto, pessoal. O Scrum ele não lhe dá quase nada. Ele dá pouquíssimos papéis, pouquíssimos artefatos, quase nenhuma técnica específica para você seguir, tá? E é por isso que a gente chama o Scrum, então, de framework de processo, que é essa estrutura básica por trás da filosofia de desenvolvimento ágil, né? Por trás desse conceito de abordagem ágil, ok? Diferente de metodologia. Metodologia traduza para métodos para resolver um problema. E aí, geralmente, você encontra fases, técnicas específicas, ferramentas específicas a serem seguidas. É algo mais prescritivo, é algo com maiores regras a serem seguidas, tá, pessoal? Então, framework de processo é diferente de metodologia de desenvolvimento, né, ou processo de desenvolvimento, ok? Sabemos então que existe essa diferença conceitual. Em prova de concurso costumam ser cobrados como sinônimos, mas saibam que existe essa diferença conceitual. E se isso for cobrado algum dia em prova, beleza, você já sabe a diferença. Até hoje, normalmente costumam utilizar como sinônimos, ok? Beleza, então um framework de processo, pessoal, dentro do qual eu posso empregar diversos outros processos e técnicas variáveis. E aí tem a ver com esse bullet do meio que eu estou lendo para vocês agora. Já que o Scrum é um framework de processo, né, e não uma metodologia específica, com técnicas específicas e ferramentas específicas, é possível, na verdade é desejável, além de ser possível, é até desejável que você adicione papéis, novos artefatos, outras atividades, outras cerimônias aí, entre aspas, né? Cerimônias, pessoal, são eventos, tá? São reuniões, controles específicos ao seu processo de acordo com a sua necessidade, tá? Então a gente vai estudar aqui, por exemplo, que o Scrum tem 3 papéis. Isso quer dizer que quando você for aplicar o Scrum na sua realidade, você é obrigado a utilizar apenas esses 3 papéis do Scrum? Não! Isso daí é um núcleo. É um framework enxuto que o Scrum está lhe dando, mas em cima disso você pode começar a anexar outros papéis da sua empresa para a sua realidade, ok? Isso é desejável, inclusive, no Scrum, certo? Aqui, artefatos, por exemplo. O Scrum não tem praticamente artefato nenhum, pessoal. A gente vai encontrar o backlog do produto, o sprint backlog, o gráfico de burn down, beleza, meia dúzia de artefatos aqui. Mas isso quer dizer que, por exemplo, você não pode adicionar os artefatos de gerenciamento de projetos, como você encontra lá no PMBOK, por exemplo, durante o seu desenvolvimento? Não quer dizer que você não possa adicionar. Você pode, não tem problema nenhum. O Scrum, então, é um framework, é uma estrutura básica em cima da qual você vai adicionando novos elementos de acordo com a sua necessidade, ok? Agora, claro, o que a gente vai estudar aqui é o framework na sua forma enxuta. É o que vocês encontram nessas 20 e poucas páginas do guia oficial do Scrum, tá? É isso que a gente vai estudar aqui. Como você aplica na sua empresa, como você aplica no seu dia a dia, aí depende da sua necessidade, depende dos novos elementos que você adicionou, ok? Beleza, então. Fico mais tranquilo de dar esse detalhe para vocês, pessoal, porque toda vez que eu pego uma prova de concurso que eu leio lá, né, metodologia Scrum, processo de desenvolvimento Scrum, eu penso, poxa, isso está errado. Explicitamente no guia o cara fala que não é um processo ou uma técnica específica para construir produtos. Mas beleza, paciência, não vamos discutir inutilmente com a banca organizadora, pessoal. Se isso é cobrado como sinônimo, né, de uma forma imprecisa em prova de seleção, ok, a gente internaliza isso daí e vai fazer a prova já sabendo desse detalhe, beleza? Muito bem, aqui por final, pessoal, o Scrum ele pode ser aplicado em qualquer contexto no qual um grupo de pessoas trabalhe junto
para atingir algum objetivo. E aí, de novo, né, é o que eu falei, é importante lembrar que o Scrum ele é um framework muito mais gerencial do que técnico, pessoal. Você não vai encontrar nenhuma prática de engenharia de software, né, propriamente dita, aqui dentro do framework Scrum, como a gente encontra lá no XP, pessoal, né, pair programming, desenvolvimento orientado a testes, refatorações, nada disso você vai encontrar aqui no Scrum. Se vocês pegarem o guia oficial, vocês não vão encontrar nenhuma dessas práticas lá dentro, ok? É por isso que é muito comum, né, já que eu falei de XP aqui, pessoal, hoje em dia, o Scrum ser utilizado em conjunto com o XP. Né? Porque o Scrum ele vai focar muito mais no lado gerencial da gestão do desenvolvimento iterativo do que nas atividades técnicas que você pode encontrar no XP. Né? Esse sim contém diversas práticas de programação e engenharia de software para auxiliar o desenvolvimento, como a gente acabou de estudar aqui nos slides passados. Ok? Passei um tempão falando sobre o XP, agora estou falando sobre o Scrum. Então, quando eu digo, né, que o Scrum ele pode ser aplicado em qualquer contexto no qual um grupo de pessoas trabalhe junto para atingir um objetivo, isso quer dizer o seguinte: o Scrum, no que tange a desenvolvimento de software, se adequa a qualquer prática de engenharia, qualquer uma. Ah, eu quero utilizar, sei lá, histórias do usuário como minha técnica para ele citar requisitos. Beleza, Scrum se adequa à utilização de user stories. Ah, não, mas eu quero utilizar casos de uso aqui no meu desenvolvimento embasado no Scrum. Tudo bem, sem problema nenhum você pode utilizar também, certo? Inclusive técnicas de desenvolvimento e assim por diante. Ele se adequa a qualquer uma dessas técnicas aí, beleza? Muito bem, então vamos ver aqui o próximo slide, pessoal, onde eu falo sobre as características, então, desse framework de processos que a gente chama de Scrum, pessoal. Vamos lá. Primeira característica, né, de equipes auto-organizadas. Olha só, as equipes no Scrum, pessoal, se auto-organizam para maximizar a comunicação e diminuir a supervisão. Ou seja, vamos ver mais para frente aqui que no Scrum as equipes também são pequenas a médias, tá? Como ocorre lá no XP. Inclusive tem um número mágico aqui para as equipes no Scrum, tá? São equipes que tipicamente variam de 5 a 9 pessoas. Eu vou explicar isso mais à frente, tá? E aí, como você tem uma equipe pequena, enxuta, elas podem se auto-organizar para fazer essas duas coisas aí, ó. Maximizar a comunicação, ou seja, você facilita o feedback ali internamente dentro da equipe, e diminuir a supervisão, diminuir a necessidade de ter aquele controle em cima da sua equipe, aquele controle externo, né? A própria equipe se organiza para desenvolver o produto, para gerar os trabalhos a serem feitos, ok? Equipes auto-organizadas, pessoal, significa que a equipe escolhe a melhor forma de realizar o seu trabalho, né? Resumindo, é isso que eu estou querendo dizer. Ao contrário dela ser dirigida por outros membros de fora da equipe, como um gerente de projeto, por exemplo, a equipe escolhe a melhor forma de desenvolver o produto, de realizar o trabalho. Ela é que tem as melhores condições de julgar o caminho a ser seguido, o caminho técnico a ser seguido para, de fato, executar aquelas tarefas, gerar os produtos e os incrementos de software a cada sprint e assim por diante. Okay? Isso é o que quer dizer uma equipe ser auto-organizada aqui no Scrum. É como se o Scrum considerasse que você já é crescidinho demais, né? As equipes que seguem uma abordagem de desenvolvimento Scrum já são crescidinhas demais para precisarem de alguém comandando-as, né? Alguém gerenciando-as ou controlando-as de fora. Elas se auto-organizam, então, para maximizar a comunicação e diminuir essa supervisão externa. Beleza? Muito bem. O que mais, pessoal? O Scrum, ele é iterativo e incremental, tá? Como a maioria das metodologias ágeis, tá? Olha aí, eu estou chamando Scrum de metodologia aqui porque é assim que cai em prova, tá? Mas sabemos que é um framework de processo. Mas eu vou chamar de uma coisa ou de outra já para vocês se acostumarem como sinônimos, porque é assim que é cobrado. Beleza? Então o Scrum é uma metodologia aí, entre aspas, né, que também é iterativa e incremental, assim como o XP, assim como o FDD e assim por diante, tá? E uma iteração no Scrum, pessoal, iteração já vimos o que é, nessas pequenas passadas, dividindo para conquistar, né, no desenvolvimento do seu projeto. Uma iteração aqui no Scrum é chamada de sprint. Um sprint é um time box, pessoal, é um período bem delimitado de tempo, geralmente de um mês ou menos, tá? De novo, outro número mágico aqui, tá? As sprints no framework Scrum geralmente duram de 2 a 4 semanas no máximo, ok?
Então é essa time box, né? Esse período bem delimitado de tempo durante o qual uma versão potencialmente utilizável de um incremento do produto é criada, ok? Ou seja, sprint aqui no Scrum é sinônimo de iteração, tá? Como a gente estudou lá nos modelos de ciclo de vida iterativos incrementais. Aqui no Scrum, em vez de chamar de iteração, a gente chama de sprint. É um trabalho que se realiza aí num período normalmente de 2 a 4 semanas para você gerar um incremento do seu produto ao final daquele prazo. Beleza, vamos lá. Outra característica do framework, pessoal. Os requisitos, as funcionalidades a serem implementadas aqui, pessoal, do seu produto, são listados nesse artefato aí, ó, que a gente chama de Product Backlog, tá? De backlog do produto. O backlog do produto, pessoal, nada mais é do que uma lista ordenada por prioridade, contendo todos os requisitos necessários no produto. Ou seja, todo o trabalho que você tem que realizar, tá? Tudo aquilo que você queira que exista no seu produto, está listado num backlog do produto. E aí, de novo, isso quer dizer que o seu backlog do produto, né? Já que eu estou falando que tem requisitos, tem casos de uso, tem histórias de usuário e assim por diante, pode ter qualquer um desses, pessoal. Muita gente que estuda Scrum superficialmente acha que é obrigado a utilizar a técnica de User Stories, né, de histórias de usuário como requisitos aí do desenvolvimento Scrum. Você não é obrigado a fazer isso. Você pode utilizar casos de uso, por exemplo, de uma maneira mais leve, de uma maneira mais flexível, claro, né? Porque senão demoraria muito, não se adequaria à filosofia aqui do Scrum. Pode, sem problema nenhum. Lembrem-se, o Scrum se adequa a qualquer prática de engenharia, ok? Beleza. Então, o backlog do produto nada mais é do que uma lista de funcionalidades, basicamente, tá? Todos os requisitos, tudo aquilo que você tem que construir para gerar aquele seu produto como um todo, aquele seu produto de software. Tudo bem, e aí já falei esse último bullet aí algumas vezes, né? Não há nenhuma prática de engenharia prescrita, específica para o Scrum, tá? Ele se adapta a todas elas. O Scrum é um framework, pessoal, essencialmente gerencial, tá? Ele faz a gestão do desenvolvimento iterativo. Você não encontra atividades mão na massa, né, de engenharia específicas dentro do framework Scrum, ok? Beleza, já falei isso aí algumas vezes, é só para sedimentar. Eu gosto de martelar os pontos importantes na sua cabeça, pessoal. Eu faço isso de propósito, tá? Eu prefiro correr o risco de ser prolixo do que você sair com esses conceitos aqui sem estarem bem entendidos, ok? Porque isso cai em prova bastante, isso ajuda na sua análise ao resolver questões de prova de seleção, beleza? Vamos lá. Então, esse slide aqui, de visão geral, pessoal, é um dos slides mais importantes para você entender o fluxo do desenvolvimento de um projeto aqui, seguindo a abordagem Scrum, pessoal. Então, presta bastante atenção nesse slide daqui. Vamos lá. Como eu comentei anteriormente, pessoal, os seus requisitos, eles estão estruturados e ordenados por prioridade nesse artefato que a gente chama de Product Backlog, ok? Backlog do produto. Então, tudo começa com a construção do backlog do produto, tá? Que, como eu falei para vocês, consiste basicamente de uma lista de funcionalidades, de requisitos a serem implementados para você completar o seu produto. Vou falar mais sobre Product Backlog daqui a pouco, ok? Beleza, então tendo esse escopo do seu produto, pessoal, do que você tem que fazer para gerar os incrementos, para de fato completar esse seu produto de software e entregá-lo ao cliente, tá tudo aí dentro do Product Backlog. Tendo isso aí em mãos, você vai realizar uma reunião, uma cerimônia, que é um evento que ocorre no desenvolvimento Scrum, chamado de planejamento da sprint. Lembrando, pessoal, um sprint nada mais é do que uma iteração aqui no desenvolvimento Scrum. Uma iteração que geralmente dura de 2 a 4 semanas, ok? Então existe um evento, existe uma reunião específica para você planejar essa iteração, que a gente chama de planejamento da sprint, ok? Então, entre você ter o Product Backlog e você ter esse próximo artefato sobre o qual eu vou falar daqui a pouco, Sprint Backlog, existe uma reunião chamada Planejamento da Sprint. E aí no planejamento da Sprint, você deriva o que a gente chama de Backlog da Sprint, tá? Sprint Backlog. O backlog da sprint, pessoal, basicamente define o trabalho que a equipe de desenvolvimento irá desempenhar para transformar, né, para implementar os itens do backlog do produto. É basicamente uma lista de tarefas, então. Cuidado com isso daqui. Olha só, vou abrir um parênteses, tá? Eu vou falar mais sobre esses dois artefatos daqui a pouco.
mas eu já vou abrir um parêntese para vocês fazerem essa diferença importantíssima. Product Backlog, pessoal, é o escopo do seu produto. É uma lista de funcionalidades, é uma lista de features a serem implementadas, ok? Beleza, isso daí é gerenciado pelo dono do produto, que é um papel que a gente vai estudar daqui a pouco, tá? Sobre o Scrum. Ele prioriza aquilo dali de acordo com o maior valor agregado, ou seja, o que é mais importante para ele vem primeiro ali em termos de funcionalidades, de requisitos do seu produto. Ok, Product Backlog. Sprint Backlog, pessoal, é uma lista de tarefas, é uma lista de tasks e não de funcionalidades. Cuidado com isso. Quando eu digo lista de tarefas, é algo que a equipe de desenvolvimento, é algo interno, né? A equipe de desenvolvimento derivado da lista de funcionalidades que veio do Product Backlog. Então vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Sei lá, uma funcionalidade aqui no meu Product Backlog seria implementar o cadastro de clientes, por exemplo, que o seu produto vai ter essa funcionalidade. Beleza, então tá lá, cadastro de clientes é uma funcionalidade que está no seu Product Backlog. Você vai fazer o planejamento da sprint e aí você decide que você vai implementar essa funcionalidade aí de cadastro de clientes. Beleza, isso vai gerar, pessoal, uma lista de tarefas, tasks, no seu Sprint Backlog, que normalmente tem 1 para N, né? Uma relação aí, uma funcionalidade vai gerar N tarefas que você tem que executar para de fato incrementar, para de fato entregar aquela funcionalidade lá na frente. Então eu poderia ter esse cadastro de clientes no meu Product Backlog como uma funcionalidade e N tarefas aqui no meu Sprint Backlog relacionadas a essa funcionalidade. Então tipo, implementar os testes unitários, melhorar o meu ambiente de testes automatizados, implementar as classes de análise que estão relacionadas a isso, refatorar as minhas tabelas e assim por diante. Enfim, tarefas técnicas, tarefas internas à equipe de desenvolvimento para de fato implementar aquela funcionalidade que veio do Product Backlog, ok? Resumindo, Product Backlog é uma lista de funcionalidades, uma lista de features. Sprint Backlog, uma lista de tarefas, de tasks a serem implementadas, executadas durante a sua sprint, durante a sua iteração. Ok, beleza. Então, com esse Sprint Backlog montado, pessoal, a equipe pode começar a executar de fato o sprint, tá? Então tá lá, ó, é aquele loop ali. Geralmente tem uma duração, é uma time box, né? Eu já falei para vocês, sprint é uma time box, né? Um período bem delimitado de tempo, que geralmente dura de 2 a 4 semanas, ok? Só que diariamente a gente tem essa cerimônia aí das Daily Scrums. É igualzinho, pessoal, as stand-up meetings lá do XP, muito parecido, tá? As reuniões em pé, as reuniões diárias aqui do Scrum. Então, todo dia, a equipe de desenvolvimento se reúne e, basicamente, obtém o feedback do que está acontecendo durante o desenvolvimento do projeto, ok? Durante aquela iteração. Durante ali, num período de 24 horas, né? De 24 em 24 horas, a equipe se reúne, geralmente, no mesmo horário, no mesmo lugar, em pé, durante ali, no máximo, 15 minutos e, basicamente, são feitas essas 3 perguntas, né? O que é que você fez ontem? O que é que você vai fazer hoje, né? O que é que vai estar pronto para a nossa próxima reunião de amanhã? E tem algum impedimento no seu caminho? Há algum obstáculo no seu caminho? Se houver, algum tratamento vai ter que ser dado aí, tipicamente pelo Scrum Master, tá? Como a gente vai estudar daqui a pouco. Beleza. Ao final, pessoal, é gerado um incremento potencialmente implantável do produto, tá? Que é aquela caixinha ali à direita. E já falei para vocês o que quer dizer um incremento potencialmente implantável ou potencialmente utilizável de um produto, pessoal. Quer dizer que essa entrega daí ela é funcional, tá? Quando você pega uma funcionalidade ali, fatia, né, o seu Product Backlog, pega uma funcionalidade, gera uma lista de tarefas a serem executadas durante a sprint, né, que está ali no meu Sprint Backlog. A sua iteração começa a girar ali de 2 a 4 semanas e você gera um incremento do produto no final. É um incremento funcional, é algo que você pode colocar o cliente na frente do computador, fazer uma demonstração, né, a famosa demo, colocar ele para navegar naquele incremento, naquela parte do sistema, para ele validar e dar o feedback. Tá? Esse incremento ali no final é do produto, isso não é requisito, tá? Isso não é uma modelagem de negócio, isso é um pedaço do seu software funcionando, um pedaço do seu software pronto, com P maiúsculo, né? Essa definição de pronto vocês podem encontrar também lá no Scrum Guide, tá? Done, né, em inglês aí. Algo pronto é algo que de fato está completo, com todos os testes executados, é algo funcional que pode ser avaliado pelo cliente.
Beleza, pessoal. Então essa foi a visão geral sobre o Scrum, tá? Vocês puderam ter um entendimento, um overview genérico aqui sobre os artefatos envolvidos aqui no desenvolvimento Scrum, tá? Sobre os eventos que ocorrem, como por exemplo o planejamento da sprint que eu falei, como as reuniões diárias e assim por diante, até você gerar um incremento do produto a cada iteração e aí depois você vai para a próxima e assim por diante, gerando seus incrementos, ok? Essa é a visão geral do que a gente, na verdade, deveria chamar de framework de processo Scrum. Não é uma metodologia, é um framework de processo, como eu expliquei para vocês, apesar de em prova de seleção cair como sinônimo, ok? Então, nos próximos slides, eu vou falar sobre tudo isso daqui de novo, só que me aprofundando, tá? Entrando em detalhes sobre o Product Backlog, sobre alguns artefatos, sobre os papéis do Scrum e sobre algumas cerimônias, algumas reuniões, eventos que acontecem aqui durante o desenvolvimento Scrum, ok? Esse primeiro trecho foi só para dar esse overview para vocês entenderem do que se trata isso daqui. Nos próximos a gente se aprofunda, então daqui a pouco eu volto, ok? Até já!